E vem conferir a crítica do filme Bob Marley, One Love. E eu finalmente consegui assistir o filme Bob Marley, One Love. Mais um filme que comprova essa leva e essa moda que está tendo no cinema atual, que seria contar biografia de pessoas famosas, principalmente do mundo da música, algo que vem acontecendo muito nos últimos anos, mostrando o sucesso principalmente de bilheteria que esses filmes vêm tendo. Mas Bob Marley, One Love, da mesma forma que ele cai nessa repetição do gênero que é escrever muitas biografias, ele também cai no mesmo problema que todas essas últimas, ou quase todas essas últimas biografias tiveram. Porque quando você vai escrever uma biografia e você vai realmente colocar no cinema, você tem dois caminhos que hoje em dia eles tentam percorrer. O primeiro caminho seria o mais fácil, que seria fazer um filme considerado chapa branca. O que seria isso? É aquele filme que vai contar a carreira do cantor, ou até do autor, se não for um cantor, mas sem mostrar as partes mais polêmicas, ou mostrar de uma maneira mais branda, fazendo com que meio que limpe um pouco a imagem do cantor, limpe um pouco a imagem do autor, fazendo com que ele pareça não tão culpado pelas piores coisas que aconteceram na sua vida. E a segunda opção é você realmente mostrar o que realmente aconteceu, mostrar o lado bom e o lado ruim daquele artista que está sendo colocado em tela. Essa segunda opção é praticamente inviável hoje em dia para a maioria dos estúdios, porque você fazer isso é praticamente você entrar em um conflito direto com a família do cantor. Rocketman, que é o filme do Elton John, que é uma das melhores biografias que teve nos últimos anos envolvendo o cantor, ela funciona muito bem, porque o Elton John está vivo e ele está realmente inserido dentro da produção. Então, ele quis mostrar o melhor e o pior da sua vida, do seu auge, do momento mais incrível da sua fama, como no momento mais baixo, quando ele se envolveu com drogas e quase se perdeu. Mas o Elton John estava lá envolvido. As outras pessoas, normalmente, que fazem os filmes, dos outros cantores, ou o cantor já faleceu, e a família acaba não deixando aprovar fazer tudo isso sobre a carreira dele, porque tem medo que risque um pouco da imagem. Então você assiste filme como o do Bohemian Rhapsody e você repara que tentaram fazer o máximo para parecer que o Freddie Mercury é a pessoa mais santa do mundo. E você pode fazer isso de outros cantores que saíram recentemente. Você consegue ver que as biografias vão muito para esse lado. É que depois do Bohemian Rhapsody, eles tentaram levar mais para esse lado de fazer esse filme mais desse estilo. Elvis é a mesma coisa. Por exemplo, o filme Priscila, já as músicas não puderam ser colocadas no filme, exatamente porque a família não aprovava a forma que eles iriam mostrar o Elvis naquele filme. E essa é uma biografia dos últimos anos. E a pergunta é, qual lado Bob Marley, One Love vai levar? E ele leva pro lado mais fácil, o lado que muita gente chama de chapa branca. E pra mim o filme, mais uma biografia descartável e que não precisava existir. Precisava existir porque eu queria muito saber mais da carreira do Bob Marley. Precisava existir porque eu acho que é fundamental as novas gerações que têm preguiça de ler livros, biografias escritas, conseguir conhecer uma figura tão importante histórica através do cinema. Mas a forma como conta, ela mais deixa você desinteressado para saber sobre a carreira do autor do que realmente interessado de sair do filme, procurar sobre as músicas, procurar sobre o significado que estava acontecendo ali. E é isso que acontece aqui. Bob Marley One Love, ele é um filme que ele erra em muito do tudo que tenta fazer. Óbvio, um ponto fundamental que faz com que o filme até seja bom de assistir em certos pontos, seriam dois. Seriam os dois atores principais e as músicas colocadas no filme. Os dois atores principais seriam a Lashana Lynch, que faz a Rita, que é a mulher do Bob Marley, e o Kingsley Ben-Air, que faz o Bob Marley. O Kingsley Ben-Air consegue dar vida para aquela pessoa. Você consegue sentir a aura do Bob Marley na presença daquele palco. E a Lashana Lynch consegue ser um contraponto e mostrar como ela deixava tudo muito centrado ali. A química dos dois em tela é muito boa, e a forma como eles mostram as suas lutas e como as lutas diferentes, de formas diferentes, funcionam para aquelas pessoas é muito interessante. Bob Marley representa uma imagem, mas ele sabe o peso que ele leva nas costas, ele sabe como muitas pessoas querem derrubar ele da onde ele está chegando, porque ele representa algo que pode ser ruim para uma parte da Jamaica ali. Mas quando você acaba vendo a Rita, você vê que é aquela pessoa que trabalha fora dos holofotes, sendo a mulher dele, ela canta, mas ela não é o ponto principal dentro dos holofotes, mas na vida pessoal, ela é o que mantém o equilíbrio da vida do Bob. A atuação dos dois é muito interessante, gosto muito da química deles e acho que eles funcionam muito bem. O outro ponto que eu acho que funciona muito bem do filme são as músicas. O Bob Marley tem músicas excelentes, com uma mensagem
poderosíssima. E elas estão muito bem no filme, em questão de as músicas em si. Quando elas entram, quando você ouve, você até esquece que o filme não tá bom, que o filme tá ruim, porque realmente você consegue curtir a música do Bob Marley. Mas aí entra os problemas do filme. Começando por esse ideal que eu falei de ser chapa branca. Quando o filme é realmente essa ideia de ser chapa branca, ele meio que ele toca em vários assuntos, mas ele nunca entra a fundo. É o famoso filme Wikipedia, que é um resumão da vida da pessoa, mas ele não consegue realmente entrar a fundo. Ele tem até medo, alguns pontos, de entrar a fundo. Como, por exemplo, na hora que vai envolver uma pessoa de dentro do grupo do Bob Marley que está roubando o dinheiro dele, que está praticamente pegando dinheiro por parte pelos shows que ele vai fazer na Jamaica. Essa parte era para ser algum conflito interno. Era pro Bob Marley realmente querer enfrentar aquela pessoa. Mas é uma cena muito rápida e o conflito é resolvido muito rápido. Ele é introduzido muito ruim e resolvido de uma forma pior ainda. Por quê? Para você entrar nesse conflito, você teria que entrar em coisas de bastidores que provavelmente poderia ferir a imagem de algumas pessoas que estão em volta do Bob Marley. Então o que eles acabam fazendo? Eles meio que passam por cima. Na hora que a Rita e o Bob Marley têm uma grande discussão na França, eles discutem assuntos bem relevantes que seriam muito interessantes para saber sobre mais a vida do Bob. Quando ele menciona, por exemplo, que a Rita tem outro homem na Jamaica, ou quando a Rita menciona que ele sai pegando várias mulheres ao longo do mundo. Essas são discussões que são interessantes. Para você que quer conhecer mais da vida daquela personalidade, você quer saber como é. Mas o filme não vai abordar isso, porque pra você entrar nisso, você tem que entrar numa parte mais pessoal do Bob Marley. Ou, por exemplo, uma sequência que envolve o Bob Marley tá cercado por pessoas armadas, mas elas não estarem realmente armadas. Como uma pessoa com arma consegue invadir a casa dele e fazer quase a morte do Bob Marley, sendo que ninguém na sua volta tinha realmente arma. Pra você entrar nessa discussão, você tem que entrar numa parte muito política que eles também não queriam entrar. Então esse é o problema. O filme aborda, o filme passa por cima, mas tem assuntos que eram muito relevantes e tinham que ser abordados, tinham que ser realmente pegados na ferida, e o filme parece que não tem coragem de ir. Na parte política, até na parte religiosa do Bob Marley. Tem toda uma cultura super interessante que envolve o Rastafari e que envolve a religião, que ela é praticamente jogada por cima. Ele menciona o tempo inteiro o Rasta. Ele menciona o Já e o Rasta. Isso é muito importante pro filme. Mas na hora que é pra você entrar a fundo, na hora que é pra você abordar esse assunto, mostrar a importância da religião, a importância do Rastafari, realmente ele não entra a fundo. O jeito que o filme passa, parece que pro Bob Marley, para todo mundo que tá à sua volta, o conceito do Rastafari parece um conceito que é realmente só um estilo de vida que ele tá tendo. Mas não é isso. Quando você realmente vai procurar, você percebe que aquilo pro Bob Marley era muito mais a fundo. Era uma ideia religiosa, era algo que realmente ele levava pra vida e mudava a forma como ele influenciava nas suas músicas e no seu estilo de vida. Aqui parece um estilo de vida que ele só tá vivendo porque é algo que parece que é bom pra ele. E eu não gosto muito disso. Então esse é o problema desse filme. Ele tem vários assuntos para discutir, mas ele passa muito por cima de todos. Talvez a coisa que ele mais aborda é o relacionamento da Rita com o Bob. Mas quando você pensa no resto, em relação à banda, em relação a quem era Bob Marley, em relação ao que o Bob Marley realmente pensava, e mais a fundo, nos piores momentos dele, o filme parece que não tem coragem de ir. E até a excelente atuação que tem, tanto de novo da Rita como do Bob Marley, as pessoas que estão vivendo ele, você não consegue sentir aquilo além, porque o roteiro não dá material para ele conseguir trazer na parte dramática mais para aquela personalidade tão importante. Tanto que tudo nesse filme parece muito fácil. Numa sequência, ele tem que fugir para Londres pelo medo de morrer. E na sequência seguinte, ele volta para sua terra natal, onde parece que tudo se resolveu. Tudo parece muito fácil. E nada foi tão fácil como parece que é. E isso acaba gerando um grande conflito. Outro ponto que gera muito conflito é no período que ele está em Londres. Porque quando ele está em Londres, ele começa a escrever muitas músicas e escreve seu álbum Êxodos, que é um dos álbuns mais importantes da carreira do Bob Marley. E isso, tudo bem. Só que existem vários pontos ali que, de novo, não entra nessa parte mais política, mais pesada, mas que quando você está falando sobre uma biografia, eu tenho muito interesse em saber e o filme só passa por cima. Como, por exemplo, a escolha da capa do álbum. Quando eles escolhem a capa do álbum, Bob Marley adora aquela capa. Ele acha que a capa, ela representa tudo o que ele queria. Mas os produtores das gravadoras acharam que aquilo não iria vender, porque aquilo não tinha cara de Bob Marley. Aquilo é uma discussão que poderia ser muito mais a fundo, mostrar os bastidores da música e como Bob Marley era aceito pro mundo. Mas eles simplesmente pulam de uma cena para outra e já aceitaram aquilo. O mesmo vale para as músicas. A forma como colocam a parte criativa do Bob Marley para criar as músicas me incomoda muito, porque parece que ele simplesmente tira as músicas da cabeça do nada e ele não tem nenhuma ideia criativa. Parece que é uma genialidade que cai na cabeça e corta muito da parte criativa de um cara que era um gênio da música em certo ponto. Então a partir daí
esse é outro problema. Então é um filme que ele não vai fazer nada super errado em questão de história, mas ele não vai abordar nada. É o que eu falei, você termina o filme e depois de uma semana você vai perguntar, o que você aprendeu sobre o Bob Marley no filme? Você vai falar, absolutamente nada. Eu lembro que tinha boas atuações, tinha alguns momentos engraçados envolvendo a relação dele com a sua banda, como tratava com uma família. Também é muito legal ver as músicas de novo do Bob Marley, que são excelentes músicas, mas quando eu penso no filme como um todo, nada me marca, porque nenhum assunto é marcante, nenhum assunto é bem discutido em relação a aprofundamento, nenhum dos personagens a gente conhece a fundo. De novo, sai do filme e pergunta, o que você conheceu sobre Bob Marley? O que você aprendeu sobre como ele criava as músicas? Praticamente nada. O que você aprendeu sobre o Bob Marley em relação ao Rastafari? Praticamente nada. O que você aprendeu sobre o Bob Marley em relação à parte política? Pouco, muito pouco. Então o filme, ele meio que ele apresenta vários elementos do Bob Marley e não se aprofunda em nenhum. O que ele mais se aprofunda, de novo, é a relação do Bob Marley com a Rita, que também é legal de se ver, porque os atores são muito bons, mas até o roteiro não entrega isso. Foi o que eu falei, parece que eles tinham uma história inteira pra contar, e em 1h30 eles falaram, vamos fazer um resumo de tudo, porque tudo tem que encaixar, e nada é bem aprofundado. A relação do Bob Marley com a família, que devia ser algo fundamental em relação aos seus filhos, também acho que é muito por cima. Tem sequências de show que são empolgantes, tem sequências de show que são legais de se ver, mas até como vira o sucesso meteórico do Bob Marley, você não acredita, porque parece que foi muito aleatório, eles nem conseguem passar isso em tela. No filme Bob Marley é mais um daquelas biografias feitas para cinema que tem pontos positivos, não é a pior coisa do mundo, mas com certeza é descartável, que tem boas músicas, boas atuações, ele não entrega uma história ruim, mas na hora de realmente entregar a biografia, mostrar para que ela deveria existir, ela não mostra de maneira nenhuma. Concluindo, quando eu assisto uma biografia, eu imagino que eu quero sair ou conhecendo mais sobre o autor em relação à vida dele, em relação ao que ele foi, em relação às coisas que eu não sabia, ou eu quero pelo menos sair com uma vontade de querer consumir mais sobre ele. Bob Marley One Love, ele segue aquele padrão de várias biografias ultimamente, que é, ele vai te atrair pro cinema, ele vai fazer com que você queira saber mais sobre ele, porque tem um nome muito forte, mas você sai do cinema sem saber muito sobre aquele autor que você acabou de ver, sem saber muito sobre aqueles conceitos que foram apresentados, e pior do que isso, é um filme que você não fica com vontade de consumir mais sobre ele. Bob Marley One Love é mais do que um filme mediano, ele é um filme ruim e decepcionante, que tem coisas muito boas, que tem atores muito bons, vendo os personagens principais com ótimas músicas, mas não entrega o que deveria. E por isso que eu fecho o filme Bob Marley One Love com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Bob Marley One Love? Você gostou ou você não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.